tema de hoje fala sobre o trecho relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, qual narra a história de um homem muito rico e de Lázaro, um miserável, que estava deitado em frente à sua porta. O primeiro tinha tudo do bom e do melhor que a vida material pode oferecer, com regalias, benefícios e confortos, enquanto Lázaro, enfermo e muito pobre, mendigava as migalhas da mesa do rico, mas não conseguiu nada ali senão dos cães, que vinham lamber as suas feridas. Lázaro logo desencarnou, e o rico morreu algum tempo depois. Chegando do outro lado, Lázaro convivia, segundo a passagem, com os anjos do céu, no seio de Abraão, enquanto o rico se via amargurado no inferno, suplicando para Abraão que enviasse Lázaro para o socorrer em seus tormentos terríveis. Mas ele se nega, afirmando: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida os teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Se fôssemos levar ao pé da letra esta passagem, muito estranharíamos algumas questões. Abraão, no papel de Deus responsável pela justiça divina. Se eu sou feliz na matéria, serei consequentemente infeliz no plano espiritual? É claro que a explicação não é assim tão inflexível, pois devemos entender o sentido figurado da lição. Novamente, esta passagem nos lembra que as recompensas que recebemos nesta vida podem invalidar as nossas conquistas espirituais. Mas isso acontece apenas quando damos maior importância às primeiras do que às segundas. Ter regalias não é um problema. Grande infortúnio está em ter mais que o suficiente e ser incapaz de ajudar aqueles que não têm sequer o necessário. Nesse sentido, o mal rico é aquele que se esquece de que sua riqueza veio a ele com um propósito muito maior e mais precioso do que seu próprio e único benefício. Quando, na lição acima, Lucas relata sobre o inferno, ele se refere ao estado de consciência tão culpado que ninguém pode desculpar-lhe, senão ele mesmo. Só que essa culpa não chega apenas pelo discernimento ou pelo arrependimento. Mais importante que isso, chega através da reparação, através de novas provas mais à frente, onde talvez a oportunidade agora seja vir em outra vida na pobreza, para que se aprenda a valorizar o porquê da caridade. Lázaro, seguindo esse raciocínio, não estava propriamente no céu, mas em um estado de consciência tão em paz que o enaltece como nada na sua vida carnal foi capaz antes. Mais que isso, ele mostrou que passou resignadamente pela sua provação e venceu uma batalha contra o seu próprio egoísmo, aprendendo a viver com humildade até seus últimos momentos. Isso tudo, contudo, são apenas supostas observações para explicar à luz da razão esta passagem, pois, afinal, ninguém pode afirmar que Lázaro, nesta passagem, foi um bom exemplo de como se portar ante a pobreza, apenas analisando esse trecho. Mas podemos concluir, certamente, que o rico não soube ser caridoso. De toda maneira, consideremos que Abraão, como representante da justiça nesse trecho, pode ser uma analogia ao fato de que nós sempre conhecemos a lei do que deveria ser feito desde os nossos ancestrais. Somos nós que escolhemos ou não cumprir com essa lei, que nada mais é que a lei de amor e de justiça, a qual é repassada desde muitos milênios. Isso se reforça no final dessa passagem, quando o rico pede para que Lázaro vá até a casa de sua família para alertá-los do que virá se continuarem vivendo como vivem. Mas Abraão se nega, dizendo: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se alguns dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Não está claro dessa forma que as provas da vida carnal podem nos cegar às verdades espirituais que já nos foi revelada há tanto tempo? A riqueza
é uma dessas provas, porque faz com que não tenhamos razões para tornar vulnerável a nossa condição privilegiada em favor de outrem, principalmente quando, muito comumente, esse outrem nós sequer conhecemos. O que dá sentido para que superemos essa visão egoísta e deturpada é o discernimento das leis universais de amor e de justiça, de causa e efeito, de transformação, associadas à fé no porvir e na providência divina. O conhecimento está conosco enquanto seres humanos dotados de consciência, que é onde Deus nos fala. Basta consultá-la, esforçando-se por desviar de tudo aquilo que possa adulterar essa verdade celeste, a fim de que sejamos melhores e alcancemos também o nosso próprio céu, nossa consciência tranquila. Concluindo, a mensagem de hoje é um grande alerta para que nos atentemos ao conhecimento espiritual e moral que as gerações anteriores se esforçaram tanto em deixar para nós, visando o nosso progresso individual e coletivo no papel de seres humanos e filhos de Deus. Mais que conhecer esse legado fantástico e extremamente valioso, precisamos tomar cuidado para não sermos maus ricos, dando uso equivocado ao que temos sob nossa posse. Tampouco dando preferência às questões materiais no lugar das espirituais, pois as consequências virão. A caridade é a melhor alternativa. Se aprendemos a utilizar bem o que Deus nos emprestou neste planeta, agindo com sabedoria e caridade uns com os outros, teremos uma vida mais próspera, se não aqui encarnados, no futuro alvo que nos espera ante o caminho do dever cumprido. E qual o nosso dever? Não esqueçamos jamais amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim seja, e Deus nos abençoe.